Agora, pessoal, vamos falar dos aspectos culturais da Ásia de Monções. Vamos falar de religiões, de culturas. No sul da Ásia, nós temos o predomínio de uma religião chamada hinduísmo. E no sudeste asiático, a religião predominante, a religião, filosofia, modo de vida, é o budismo. Então, são duas religiões que vamos tratar nessa aula de hoje. Em termos de número de seguidores, de adeptos, o cristianismo é a primeira religião com maior número de seguidores, a segunda é o Islã, a terceira é o hinduísmo e a quarta o budismo. Então vamos começar falando do hinduísmo. É uma religião politeísta, ou seja, há adoração a vários deuses, os textos sagrados chamam-se Vedas, os seguidores acreditam em reencarnação, ou seja, a pessoa morre, ela vai nascer novamente na Terra, predestinação, que é a pessoa já ter o seu destino traçado desde do nascimento, acreditam também no karma, que é a pessoa, o que ela está passando nessa vida é reflexo das ações dela em vidas passadas, confiam em guias espirituais e persistem no sistema de castas. Castas são grupos fechados em que as pessoas desse grupo não mantêm casamento ou profissões de outras castas, de outros grupos. E essas castas elas foram divididas ou por etnias ou por profissões. A casta dos agricultores, dos comerciantes, dos sacerdotes, dos artesãos. E a pessoa não pode passar de uma casta para outra, porque se ela fizer isso, ela estaria desrespeitando o karma, aquilo que Deus escolheu para ela. Se ela nasceu naquela casta, ela ali deve ficar para cumprir aquilo que ela fez em vidas passadas. Os hindus acreditam que ao longo das encarnações os seres humanos têm a oportunidade de evoluir até chegar a um patamar que os une a Brahma, que é o Deus mais importante do hinduísmo. Muitos adeptos adotam dietas vegetarianas por acreditarem na reencarnação em animais, abrem mão de prazeres e bens materiais. Cremação é ato religioso e a vaca é um animal sagrado no hinduísmo. O leite do animal, sua urina e até mesmo suas fezes são utilizadas em rituais de purificação. Então, tanto para o budismo quanto para o hinduísmo, a cremação é uma prática religiosa, pois creem que assim a alma é purificada e se liberta do corpo de uma forma mais tranquila, mais rápida. Aqui nós temos o esquema mostrando as principais castas dos hindus, na Índia e outros países que seguem o hinduísmo. A casta dos brahmanes ou monges, dos kshatriyas, dos vaixás, dos sudras e também a casta chamada dos párias, dalits ou intocáveis. É a casta mais desprestigiada. E, apesar do sistema de castas ser algo proibido por lei, principalmente na Índia, é muito difícil ser retirado isso da cultura do povo. Então, os párias, os dalits ou intocáveis, eles representam uma casta muito discriminada. Mas eles entendem que estão ali foi por conta do seu karma, daquilo que Deus escolheu para eles. Os principais deuses do hinduísmo. Temos também deuses antroposomórficos, metade ser humano, metade animal, como essa deusa aqui chamada Ganesha, que mistura ser humano com elefante, muito adorada entre os hindus. Outra religião, filosofia, também muito seguida na Ásia de Monções, principalmente no Sudeste Asiático, é o budismo. Então vamos agora falar muito brevemente sobre o budismo. Criado na Índia por um príncipe chamado Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda, que significa o iluminado. O ser humano está condenado a reencarnar, também é uma religião reencarnacionista, e passar sempre pelos sofrimentos do mundo material. O que a pessoa fez durante a vida será considerada na próxima vida, é o que chamamos de karma. Ao enfrentar os sofrimentos, o espírito pode atingir o estado de nirvana, que é a pureza espiritual, e chegar ao fim das reencarnações.
Para os seguidores, ocorre também a reencarnação em animais. Dessa forma, muitos seguidores adotam uma dieta vegetariana. A existência está relacionada à dor, a origem da dor é a falta de conhecimentos e os desejos materiais. Diferentemente do hinduísmo, o budismo não acredita em deuses, nem num Deus criador, onipotente, onisciente, onipresente. Eles acreditam no panteísmo, que é a crença de que tudo e todos compõem Deus, ou que o universo e Deus são idênticos. Não acreditam num Deus pessoal. Admitem como Deus o todo, a universalidade dos seres. Não acreditam num Deus pensante, num Deus que premia, que pune, que sabe de tudo, que criou tudo. Para eles, natureza, cosmos é Deus.